Estudantes da PUC de São Paulo expulsaram integrantes do MBL do campus que fica na Zona Oeste. PUC e a universidade não se manifestaram. Fala a mão da polícia agora! Vai estudar, rapaz! Você é lixo! Para alguns, talvez eu seja um traidor da direita. Já para eles, todos de direita são... Recua! Recua! Você tá recua! Recua! Não tem vergonha não! Por que há tanta polarização? E por que a banalização do fascismo? Se ninguém diz, eu digo. Chega. Basta. Sou um mero filhote nessa natureza cheia de predadores. Predadores estes que influenciam as pessoas a ficar umas contra as outras e que usam a política apenas como uma justificativa para concentrar o seu ódio e sua raiva a grupos maioritários ou até mesmo minoritários. Mas não é só predadores que temos por aqui. Sempre consumi heróis de direita e de esquerda. Estou acostumado com os dois pensamentos. Mas o mundo não aprendeu. Felipe II da Macedônia acreditava que grupos em conflito são fáceis de se governar. E o maior supervilão da história, da vida real e dos quadrinhos, aplicou isso a nível industrial. Através do seu marketing, da sua propaganda, ele não apenas dividia os indivíduos, mas eles se tornavam inimigos, facilitando gerar uma comoção das massas de forma instantânea. Em 1945, os mocinhos não apenas venceram a guerra, mas herdaram a caixa de ferramentas e o marketing dele, causando no mundo a divisão através das suas influências e a polarização, tão abordada e tão usada nas políticas até os tempos de hoje. Nem mesmo o Superman e os demais super-heróis baseados nele foram suficientes para libertar o mundo dessa influência. E o mundo ficou dividido completamente entre duas políticas falhas. O mundo está de ponta cabeça. E para entender de fato direita e esquerda, precisamos tirar todas as exceções e toda a questão econômica e simplificarmos o assunto de forma medíocre para que todos entendam. A direita aposta tudo no indivíduo, pessoas. Acredita que o indivíduo tem que ter a liberdade de acertar e errar, tomar as próprias decisões, e que o Estado deve apenas punir as pessoas que infringem a legislação, sendo como um juiz para garantir a boa competição, tendo uma participação mínima, e sendo a principal distinção da esquerda que acredita que sozinhos o ser humano é fraco, falho e corrupto e que é preciso do coletivo e da união para que todos sejam mais fortes, crendo que políticas públicas regidas e garantidas pelo Estado vão funcionar como manutenção das igualdades sociais. A direita acredita em manter as tradições e os costumes do passado, e não estou falando de conservadorismo, que é outra coisa, mas sim de manter uma escada ou um prédio. Não é porque uma telha está quebrada que você vai desmontar todo o prédio. Já a esquerda acredita na destruição e reconstrução do Estado, não em si em revolução, mas sim em reformas completas. Perceba que há um pequeno ponto de equilíbrio. A direita acredita na participação mínima do Estado, mas o ponto de equilíbrio é a manutenção da legislação. A esquerda acredita na participação máxima do Estado, mas o ponto de equilíbrio é a reforma do Estado. E é nesse pequeno ponto de equilíbrio que a gente consegue conviver uns com os outros e usar esses pontos de equilíbrio como formas de ter um bom convívio. E agora vamos aplicar essas diferenças de direita e esquerda a um conceito medianamente polêmico. A série de filmes do MCU, em especial o filme do Capitão América, Guerra Civil. Não estamos aqui para tomar qualquer decisão.
Temos que ser controlados. Do jeito que for, eu estou pronto. Se não aceitamos limitações, somos desgarrados. Não somos melhores do que os vilões. Tony, se não conseguir salvar alguém, não pode desistir. Quem está desistindo? Estaremos se não nos responsabilizarmos pelas nossas ações. Esse documento só transfere a culpa. Desculpe, Steve, isso é perigosamente arrogante. Estamos falando das Nações Unidas, não é do Conselho de Segurança Mundial, não é da SHIELD, nem da Hydra. Não, mas é comandado por pessoas com ideais, e ideais se alteram. Isso é ótimo. É por isso que eu estou aqui. Quando eu percebi do que minhas armas eram capazes nas mãos erradas, eu encerrei, parei de fabricá-las. Tony, você escolheu fazer isso. Se assinarmos, estaremos cedendo o nosso direito de escolher. E se esse painel nos mandar para algum lugar que não queremos ir? E se algum lugar precisar de nós e não permitirem? Podemos não ser perfeitos, mas as mãos mais seguras ainda são as nossas. Se não fizermos isso agora, vai ser imposto a nós mais tarde. Esse é o fato. E não vai ser bonito. E virão atrás de mim. Nós vamos protegê-la. Talvez o Tony tenha razão. Se tivermos uma mão no volante, ainda poderemos conduzir. Se tirarmos... Peraí, você é a mesma mulher que mandou o governo se ferrar há alguns anos? Não necessariamente um era de direita e outro era de esquerda. Quer dizer, o Capitão América a gente sabe que é de direita. O Homem de Ferro não se sabe ao certo. Mas o que a gente tem aqui é uma clássica discussão de dois pontos, um de direita e um de esquerda. Devemos deixar com que o Estado, pensamento de esquerda, realize a manutenção através dos super-heróis, ou a gente deve deixar os super-heróis como indivíduos cuidarem de indivíduos. Esse filme traz a magia de você entender os dois lados, mesmo que você discorde de ambos, ou que você discorde de um deles e concorde com o outro. E a pergunta é: quão difícil seria de aplicar isso na vida real? As pessoas estão mortas por dentro e não possuem mais esperança nenhuma. E por causa disso, nos últimos tempos, ao invés de pessoas que escolhem o caminho do herói, surgiram muitos justiceiros. Pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. Que acreditam que todo ser humano é maligno, seja ele em forma de governo, seja ele como indivíduo, seja ele como coletivo. E muitos acreditam que deve ocorrer o extermínio completo da humanidade. Pensamentos mais extremos, e considerados por quem segue o caminho do herói, pensamentos doentes. O problema é que justiça com as próprias mãos em um país cheio de injustiças e com pessoas que acreditam que são inimigas umas das outras, leva à anarquia. Exemplo claro é o tio França, uma pessoa vendida pela mídia como bolsonarista que tentou realizar um atentado, mas na verdade era uma pessoa que estava cansada da polarização política de Lula e Jair Bolsonaro. E tentou se matar e destruir uma estátua, ou seja, vandalismo e suicídio. Para você ver o nível de manipulação da mídia e o nível em que a mente das pessoas está destruída com a polarização. E desta vez, nesse vídeo, não estou falando da minha opinião sobre políticos. Nem mesmo estou passando pano para qualquer planejamento de suicídio, assassinato, vandalismo, destruição de patrimônio público, etc, etc. Apenas estou mostrando o estrago que isso está causando na mente das pessoas com este exemplo e tentando sugerir um novo caminho. Você pode fazer a diferença. Não abra mão dos seus princípios e não faça justiça com as próprias mãos. Não troque da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Apenas pergunte: estou no caminho certo? As pessoas à minha volta estão certas? O quão extremas essas pessoas são? Até onde elas chegariam para cumprir seu objetivo? Elas respeitam os mesmos limites que eu? Se não, saia fora. Ah, mas eu preciso estar junto do meu pessoal. Não é o seu pessoal se não defende os mesmos princípios de paz que você. Agora, se você é um desses que não defende os princípios de paz e está levando o nosso país à anarquia, eu oro por ser cristão e que as demais pessoas das demais religiões façam as suas preces para que você mude e melhore, para que você não arruine o nosso país e nos leve junto com ele. E esse foi o vídeo. Acostumem-se com os pensamentos uns dos outros. Você não é obrigado a concordar,
mas também não deve interferir no que o outro acredita e não deve dar o veredito sobre outra pessoa por causa do que ela pensa. Vocês podem ser pessoas boas, mesmo sendo de lados políticos diferentes. E a grande massa não representa as pessoas quanto indivíduos. Seja diferente, seja especial. Seja melhor a cada dia. Faça seu papel como indivíduo no dia a dia, ou reúna grupos e faça o seu papel como um coletivo no seu dia a dia, dependendo do lado político que você é. Mas priorize sempre serem pessoas boas. Valorizem a vida uns dos outros e, por favor, não sejam justiceiros. Não façam justiça com as próprias mãos. Longa vida e até logo.